Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos em Cristo Jesus, Senhor nosso. Manda uma paz abençoada para todos os irmãos, com todos abençoados e abençoadas, com todas as sortes de bênção. Também manda uma paz do Senhor Jesus para nosso irmão Mendes, que está em Caruaru, trabalhando lá com suas corridas, com seu táxi. Que Deus abençoe e nos livre de todos os mal. Abençoe nosso irmão José, toda a sua família no Rio de Janeiro, minha família aqui em Riacho das Almas, todo mundo. Peço muita saúde, muita paz, muita alegria na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer muito grande de estar falando com todos vocês, trazendo uma palavra de Deus para vocês, para a nossa edificação, para a gente estar sempre meditando na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos pela sua grandíssima misericórdia. É isso que eu peço para Deus. Sempre peço nas minhas orações, no meu deitar, no meu levantar, em todos os lugares onde estiverem. Estemos sempre em comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso. Para a missionária Ciricléia, que Deus abençoe ela riquissimamente, que derrame chuvas de bênçãos sobre a vida dela, que ela está fazendo um trabalho maravilhoso também. Também eu quero contar com você, pedindo, eu vou começar já com esse vídeo, já falando, antes de começar a palavra, pedindo para você que abra sua Bíblia no livro de Oséias, no capítulo 14, que hoje vai ser em Oséias, capítulo 14. Enquanto isso, você vai procurando a sua Bíblia. Peço para você que você vá deixando o seu joinha, vá compartilhando, ativando o sininho de notificação, se inscrevendo no canal. Quanto mais você se inscrever, mais o canal e você compartilhando, você está evangelizando junto comigo em nome de Jesus. E eu creio que você está fazendo isso pela grandíssima misericórdia do nosso Deus, para que nós venhamos chegar a atingir o nosso objetivo, que é a pontuação, para o qual nós vamos fazer esse vídeo ao vivo. Por enquanto nós estamos só gravando e enviando. Nós vamos fazer ao vivo junto com vocês e vamos marcar o horário certinho, todos os dias, aquele horário certinho, você está junto conosco, nos ouvindo e compartilhando conosco esse vídeo. E também você está, através desse canal, você está evangelizando, que o canal é o canal Falando com Deus, o canal Falando com Deus, que é um propósito que Deus propôs no meu coração, para que eu esteja sempre com esse trabalho maravilhoso, mesmo que seja na congregação e também no canal, transmitindo a palavra do Senhor, porque a palavra ela é viva e eficaz, e ela edifica. E é uma palavra poderosíssima, a palavra de Deus. A nossa palavra, ela tem uma certa direção para um alvo, porque é para aquelas pessoas que estão necessitadas de uma palavra, que por alguns problemas que estão sentindo, não, então, através desse canal, ela assiste a palavra, e recebe o seu coração e se alegra também na presença do Senhor, e se reverencia o Senhor, para que tenha uma vida abençoada e sossegada, em nome de Jesus. Então, queridos e queridas, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos ler o texto sagrado aqui no livro de Oséias, no capítulo 14. Louvado seja Deus, que é promessa de perdão. Promessa de perdão é o título da nossa leitura de hoje. Que ele começa, louvado seja Deus, do verso 1 até o verso 8. Então, acompanhe comigo em nome de Jesus. Que diz o seguinte: volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tende convosco a palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa todas as iniquidades, aceita o que é bom, e em vez de novilho os sacrifícios dos nossos lábios, a Assíria já não nos salvará. Não iremos montado em cavalo
e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti, ó órfão, alcançará a misericórdia. Curais a minha infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. E serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estende-se os teus ramos, o teu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como o do lírio. Os que se assentam de novo na sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal, e florescerão como a vide. A fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu como ídolo? Que tenho eu como ídolo? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde. De mim procede o teu fruto. Muito bem. Esta palavra, querido, de Joel aqui, ele profetizando, Joel, um dos livros proféticos, ele aqui está profetizando que é uma promessa de Deus para o povo, não só para Israel, mas para todas as nações. Promessa de arrependimento, porque nem todos querem o arrependimento, nem todos querem se reverenciar ao Todo-Poderoso, nem todos querem dar glória ao nosso Deus, nem todos querem se chegar até Ele e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu cometi um pecado e quero que o Senhor me perdoa e me faça de mim uma nova criatura. Às vezes a pessoa não tem coragem sobre isso. Mas através de uma palavra abençoada que a gente traz, uma palavra de carinho, uma palavra de amor, uma palavra, mas que seja uma palavra da graça, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enviada pelo Espírito Santo, através de usar você, usar a sua mente para expressar essa palavra, essa pessoa vai entender e vai se reconciliar, vai ter um reconciliamento com o Senhor. Nós não devemos trazer alguma palavra, logo batendo logo o martelo. É porque você fez isso, porque você faz aquilo, você cometeu isso, cometeu aquilo. Não. Deus não deixou isso para a gente fazer essas coisas. Deus deixou você como um profeta, como um mensageiro dele, para trazer uma palavra abençoada de conforto e de paz para aquela pessoa entender. Mesmo pelos erros que nós temos cometido, que todos nós somos pecadores, eu sou um pecador igual a todos vocês, mas ele está chamando, é a promessa dele, e ele quer que nós tenha um arrependimento, tenha uma consciência, nós botemos no nosso consciente que há um Deus, que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, sofreu por mim, sofreu por você, porque ele viu o sofrimento do povo, aquele sofrimento da escravidão, para tirar o povo da escravidão, para tirar o povo da escravidão de trabalho e escravidão do pecado, porque nós vivemos numa escravidão de pecado, porque esta escravidão ela é colocada pelo inimigo, pelo adversário, que ele anda nos atrapalhando. E Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso, porque ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, isto é que nós temos que entender pela palavra que ele está falando aqui.
Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelo teu pecado estais caído. Então, pelos nossos pecados nós estamos caídos. Ele está dando um alerta, mandou o profeta dar um alerta, que nós temos que volta, Israel, ou seja, volta, meu povo, para o Senhor, teu Deus, volta para o Senhor, teu Deus, pelos teus pecados, pelos teus pecados estás caído. E a partir daquele momento que você, quando ele chama pelo arrependimento, que você tenha, se arrependa, então você passa a ser outra pessoa, passa a ser outra criatura. Louvado seja Deus. Eu não estou me agradecendo, não estou me subvertendo, nem nada, mas como mensageiro do Senhor, eu estou para colaborar, ajudar, fazer o que Ele me manda. Eu recebo ordem do Espírito Santo de Deus para transmitir para você estas palavras. Então eu creio que estas palavras, ela vai chegar até você e você vai ter um sossego, vai ter uma vida tranquila, vai ter uma vida abençoada, uma vida maravilhosa na presença do Senhor. E eu tenho certeza disso, porque a partir daquele momento, quando ele diz, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, ele recebeu esta mensagem do Espírito Santo de Deus para transmitir para o povo. Quando ele fala o povo de Israel, fala todas as nações, está se referindo a todas as nações, é aqui no Brasil, em outros países, tudo da volta, tudo. Eu acho que seria que coisa maravilhosa se todos com um só propósito, todo o mundo inteiro, em conjunto, glorificasse o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, se arrependesse dos seus pecados, fizesse o que Ele manda, obedecesse os mandamentos do Senhor, o mundo que nós vivemos hoje seria outro, seria diferente. Não existiria mundo de pestilência, não existiria mundo de ganância, não existia mundo de inveja, não existia mundo de contenda, não existia mundo de desumanidade, seria todos com um só pensamento ligado no trono do Todo-Poderoso. Essa é uma promessa, isso foi de Deus para mim e para você, e esta promessa ele usou o profeta Oséias para ele nos transmitir essa mensagem. Agora, poucos ouvem essa mensagem e dão credo. Bom que seria que todos dessem credo e ouvissem e botassem em prática esta mensagem pelos mensageiros do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, que ele nos veio sobre mim e veio sobre você. A partir daquele momento que você ouve essa palavra e você põe no seu consciente e começa a meditar sobre essas palavras, sobre essas palavras, então você passa a ser uma nova criatura, porque você saiu da água para o vinho, Você saiu do lamaçal para uma terra boa, uma terra seca. Você saiu de uma altura para uma terra plana. Você saiu do caminho tortuoso para um caminho reto. Você saiu de uma podridão para um lugar de aroma, conforme está dizendo a palavra do Senhor aqui. Você saiu da situação que você estava, que muitos olham para você de um olhar diferente e falam, olha, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é isso, aquela pessoa pratica aquilo, aquela pessoa quer aquilo. Não, aí você pode falar, ali está indo um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, ali é um servo do Senhor, ali é uma serva do Senhor. Essas palavras, porque há uma transformação. A partir daquele momento que a gente se arrependa, que é uma remissão de pecado, e a gente bota em prática e dá continuidade nos ensinamentos que está falando, você passa a ser outra criatura, o seu nome será mudado. Veja
o que aconteceu com Abraão, quando começa a falar sobre na Bíblia, lá em Gênesis, começa a falar de Abraão, como ele permaneceu firme na presença do Senhor e não deixou que o adversário os atrapalhasse, não os botasse por outro caminho, mudou o nome dele para Abraão. Assim também como outros mais, Deus mudou o nome, mudou seu nome. Como o nome, como veja o exemplo de Jó, um homem, que ele era um homem sincero, íntegro e reto perante Deus. Passou por dificuldade, foi um homem muito bem. Diz na Bíblia que em Israel não havia em Israel um homem mais bem sucedido, do que ele, e ele perdeu tudo, perdeu família, sua esposa abandonou-lo, perdeu a sua família, perdeu o seu rebanho, perdeu tudo, mas ele não saiu da presença de Deus. A única resposta que ele disse: do ventre da minha mãe saí nu e nu voltarei, do pó vim e do pó voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. E depois Deus o restaurou ele. Deus nos restaurou e deu ainda mais em dobro do que ele tinha, mas multiplicou mais ainda. Mas ele não se desviou, ele não deixou cair pela tentação. Até mesmo os seus amigos, quando foram lá para visitar ele, naquela situação que ele estava, que ele pegava um caco de telha para se coçar com suas lepras, que ele ficou leproso com suas lepras, com suas chagas, suas enfermidades, que ele nem se aguentava, chorando dia e noite, mas ele não deixava de glorificar o nome do nosso Deus. Até os seus amigos falaram para ele: tu cometeste algum pecado, por isso que está passando por isso, confessa que é melhor. E ele, sem ter cometido pecado nenhum, mas o erro dele, porque ele ficava em casa, orando a Deus, sacrificando a Deus, pedindo a Deus para proteger seus filhos. E a sua família só ia para se banquetear constantemente. E ele não convidava ele para ir, mas ele não ia. Ele ficava em casa dando sacrifício pacífico para o nosso Deus, para proteger a sua família. Mas Deus olhou para os filhos dele, para a família dele? Não olhou. Por quê? Ele estava tudo se banqueteando nos que lhes agradavam aos olhos do Todo-Poderoso. Mas mesmo assim, tirou tudo dele, mas em tudo deu graça, porque o adversário chegou até ele, falando com o nosso Deus, porque sabia que ele era reto perante o Senhor. Queria mostrar para Deus que ele ia blasfemar contra ele, mas pelo contrário, o Senhor permitiu: vai, tira quanto ele tem, só na vida dele você não toca, vai. E ele foi e jogou ele uma enfermidade, uma chaga maligna, e tirou tudo quanto ele tinha, tudo de uma hora, do dia para o outro, assim, foi uma notícia atrás da outra, chegava em questão de horas, chegou um trazer a notícia: seu filho morreu, outra casa caiu, depois chegou o outro, caiu um raio, matou seus animais, outro matou seus ovelhas, outro matou seu gado, acabou tudo. E ele, naquela hora, ele veio aquela doença sobre ele, mas ele permaneceu na presença dele. Até a sua própria esposa falou com ele: cadê teu Deus? Que tu fala por ele. Amaldiçoa teu Deus e morre, rapaz. Amaldiçoa teu Deus e morre nesse sofrimento teu. E se afastou até dele. Até ele ficou sozinho. Nem a esposa dele ficou para cuidar com ele. Mas depois de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta agonia ele pedia a Deus, Deus restaurou ele, restituiu ele tudo quanto ele tinha em dobro, restituiu sua família. E a Bíblia diz que ele teve mais filha, e a filha dele foi a filha mais formosa que existiu na terra, foi a família de Jó. Por quê? Por causa de quê? Promessa de perdão de pecado, promessa de perdão, e ele não se curvou perante os seus adversários. Então, querido, veja quando diz aqui:
Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, e diz-lhe: perdoa todas as iniquidades, aceita o que é bom, e em vez de novilho, os sacrifícios dos nossos lábios. Ou seja, em vez de sacrificar coisas, material, os novilhos que ele sacrificava, ovelha. Então, nós temos que oferecer coisas boas com os nossos lábios, o que é bom, e em vez de novilho e sacrifício, nos nossos lábios, em vez de sacrifício de novilho dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará, não iremos montado em cavalo, e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Temos que falar assim: tu és o nosso Deus, pois de ti os órfãos alcançará mão, alcança os órfãos, os órfãos alcançará misericórdia, os órfãos alcançará misericórdia. Mas ele diz aqui no verso 4: curarei as suas infidelidades, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Olha o que ele está dizendo aqui: a minha ira se apartou dele. Serei para Israel como ovelha, ou como orvalho. Serei para Israel como orvalho. Porque o orvalho, à noite, cai a terra, está lá a planta, cai o orvalho, e aquele orvalho faz com que começa a florescer, tá aqui, como lírio, e lançará a sua raiz como do cedro do Líbano. E ele ainda diz mais assim: estende-se o meu ramo, o seu resplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do lírio. E ele continua dizendo: os que se assentam de novo na sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal, e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho e do Líbano. E, ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. O que o Senhor tem com os ídolos? Que os pessoal adora muito ídolo, muitas coisas, que não faz nada, adora objetos que não podem andar, que é carregado pelas mãos. Vai adorar isso. O que nós temos que adorar é a Deus, glorificar, adorar a Deus. Porque, como ele diz, tu estás caído. Quando ele se refere, tu estás caído, a que se refere em algumas palavras, que nós vamos resumir, como tu é que estás caído, porque Joel, profetizando para o arrependimento, uma coisa muito importante na nossa vida, não tem coisa melhor no mundo do que o arrependimento. Não tem ouro, nem prata, nem bem material, nem nada. Nós temos que viver nosso trabalho e temos que ter um arrependimento, que é o mais importante. Porque tu que estás caído, isto é uma queixa séria, um fato comovente, porém, ela não atinge somente a Israel, mas a todos os homens, desde Adão. Por isso que eu me referi a todo mundo, a todos seres, a todos viventes da terra. Ele diz caído, quando ele fala caído, que doloroso, chorando. A mãe recebe a notícia de que seu filho caiu em pecado. Aqui Deus diz: Israel, tu caíste e te desligaste da tua aliança comigo. Desligaste da aliança comigo. Ele está dizendo aqui, caído, quando ele diz, tu está caído,
dá alegria com ele, como está lá em Jeremias, no capítulo 2, verso 2. Caído no pecado, desviado dele, se desviou da presença do Senhor, como está em Isaías 59, verso 2. Mas temos um chamado amoroso. Que chamado amoroso é esse? Ele diz assim: convertei-vos. Deus chamou Israel de volta para si, a quem teve de comemorar com uma prostituta. Veja esse significado aqui, como fala que Deus chamou Israel de volta para si, a quem teve de comparar com uma prostituta. Isto está lá Isaías, no capítulo 1, verso 21. Porque veja muitos exemplos, muitas coisas. Porque quando você fala prostituta, que está se prostituindo, um pecado. É um pecado. Você está falando do pecado. Veja o exemplo de Josué, quando se trata de uma meretriz. Meretriz também é as mesmas palavras do prostituta. Ela cuidou dos mensageiros do Senhor para que ele não fosse morto. E por isso ela pediu, quando viesse a nação fosse atacada, pelo menos protegesse ela. E houve essa promessa: você não será atingida, pelo contrário, você iremos conosco, nós defenderemos você. Então, quando a cidade foi atacada, Josué falou para ela: põe um pano na tua janela, que nós saberemos quem é você, todos saberão quem é você. E assim ela fez. Então, todos foram castigados, mas a meretriz, nada sobre ela aconteceu. Por quê? Ela protegeu os mensageiros do Senhor e os guardou para que não viesse nos atingir. Então, isso é uma coisa maravilhosa, que coisa linda. Agora, que isso está em Isaías, capítulo 1, verso 21. Então, um chamado para a convenção, como diz o texto da leitura, um chamado para a convenção significa: tende convosco palavra de arrependimento, que é o verso 2, como diz: tende convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, e diz-lhe: perdoa todas as iniquidades e aceita o que é bom, e em vez de novilho, os sacrifícios dos dois lábios. Mas ele prossegue falando aqui, amado querido, palavra do nosso texto, palavra de confissão, ou seja, quer dizer, eu pequei. Nós temos que falar: eu pequei, como está lá, 2 Samuel 12, 13 e Lucas 18, 13. Palavra de arrependimento está lá em Salmo 90, versos 7 a 8. Deus quer perdoar precisará se converter dos ídolos, como os tessalonicenses viviam nisso. Eles se converteram, como Paulo foi lá para falar com ele, que ele não era para praticar, ele deve fazer isso, como está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 9. Deus, que tinha motivo para rejeitá-lo, não o fez, em vez disso, fez paz com todos os homens através da cruz, amado. As bênçãos que sucedem da convenção curá-lo-ei, como está no verso 4, amá-lo-ei, como está no verso 4, serei para Israel como orvalho, verso 5 da nossa leitura. Louvado seja Deus. Florescerão como o lírio, no verso 5. Frutificarão como a oliveira, como está no verso 6. Serão para mim fragrância como a do Líbano, verso 6. Terão cereais e vinho, no verso 7, quando ele diz aqui no verso 7. Os que se assentam de novo na sua sombra voltarão e serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide, a sua fama será como do vinho do Líbano. Que coisa linda, né, meus irmãos?
quando fala sobre promessa de perdão, e aqui nós estamos aqui para se arrepender dos nossos pecados e seguir aos caminhos do Senhor. Mas o resultado de uma real convenção. Qual é o resultado de uma real convenção? Justamente aqui nessa nossa leitura, nesse capítulo 14 de Oséias, fala que nós temos, pelo um apelo final, quem é sábio que entenda estas coisas, quem é prudente, quem as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e justos, andarão nele, mas os transgressores nele cairão. Então, o resultado de um real com a convenção, vamos dividir em 8 vezes para no nosso vídeo aqui, que ele diz aqui, primeiro, restauração. Quando ele faz restauração, eu quero curá-lo. Verso 4. Amor, eu quero de mim mesmo amá-lo. Verso 4. Terceiro, eu quero ser o quê? Ser ao convertido refresco como o orvalho. Vamos para o verso 5. 4. Eles serão como o lírio. Verso 5. Verso 4. Verso 5. Serão esplendoroso como a oliveira, no verso 6. Sexto, florescerão como a videira, no verso 7. Serão como o cipreste verde, verso 8. E por fim, acha-se-á fruto nele, no que é o verso 8. Acha-se-á fruto. Ó Efraim, que tenho eu contra ti? E que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e te cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Então, de Deus, sobre nós, de Deus, procede o fruto. O fruto, quer dizer, nós temos que plantar, nós temos fruto, porque nós estamos levando a palavra do Senhor para ele. Então, procede o fruto de Deus. Através de quem? Através de mim, através de você e de tudo quando você for fazer. Se você entender essas palavras aqui de Joel 14, você vai entender e vai ter uma mente pelo qual o Espírito Santo vai abrir a sua mente. Você vai entender a verdade, o que é certo, o que é errado, nos caminhos que deve andar, nos caminhos que não deve, o que deve praticar e o que deve não praticar, e assim sucessivamente. E seja um mensageiro do Senhor, levando a palavra a todas as criaturas. Amém? Receba essas palavras e glorifica a Deus, porque Deus é maior, Ele é poderoso e é grandissimamente poderoso para nos perdoar os seus pecados, e você será mais do que vencedor, em nome de Jesus. Seja vitorioso, seja vitoriosa, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Quando você vai passando ali, ande com o brilho do Espírito Santo de Deus, assim como a oliveira. Seja uma oliveira, mesmo no tempo seco, mas através do seu orvalho, as suas raízes permanecem fortes e firmes. E assim somos nós.